Por motivo de sermos uma família muito conhecida por todos, prefiro ser chamada por Débora. Esse relato aconteceu com minha família em 1968. Meus avós e minha mãe viviam em uma área rural próxima a 1 quilômetro da cidade de Uraí, no estado do Paraná. Minha família sempre foi muito unida, e como minha mãe e meus tios eram muito novos, uma parte do dia passavam na escola, e o restante do dia junto com meus avós, e com isso os acompanhavam em tudo o que faziam. Meus avós tinham uma pequena fazenda onde, desde pequena, minha mãe junto com meus tios aprenderam a plantar e a cuidar das plantações de verdura. E grande parte de tudo que era plantado, meu avô, conhecido como Ivan, colhia, selecionava e vendia na cidade. Corriqueiramente, uma vez por semana, bem pela manhã, meus avós iam até suas hortas e começavam a colher as verduras. Carregavam em uma caminhonete velha que meu avô tinha. Depois de tudo arrumado, meus avós garravam a estrada até a cidade. Minha mãe e meus tios sempre estavam juntos. Minha mãe até hoje em dia fala de lembranças boas que ainda tem. Quando meu avô os colocava na carroceria, e por todo o caminho eles iam conversando e fazendo estripulias, e quando se davam conta, já estavam chegando na cidade de Uraí. Tudo que meu avô colhia era vendido em algumas quitandas de frutas e verduras, e também em feiras montadas por pequenos fazendeiros. Tanto minha mãe como meus tios acreditavam que essa foi a melhor fase de suas vidas. Era uma época muito boa, alimentos saudáveis, brincadeiras saudáveis. Os jovens se interessavam mais por afazeres do dia a dia e aprendiam de forma certa e correta que uma terra bem tratada significa alimento saudável. Tão logo tudo era vendido, minha família retornava para a fazenda, muitas vezes já tarde da noite. Foi quando certa vez, em uma sexta-feira, numa dessas idas à cidade, depois de estar com as obrigações cumpridas, meu avô colocou minha mãe, que tinha 6 anos, e meus tios na carroceria da caminhonete, e no momento em que estava em uma estrada de terra, meu avô viu a silhueta de um homem, montado em um cavalo. E esse homem vinha rápido em sua direção. Quando o cavalo se aproximou da caminhonete e parou, o homem se encontrava muito ofegante e assustado, e em conversa com meu avô, ele contou que quando passava por um bambuzal que tinha logo à nossa frente, uma fera de aparência horrível e muito grande o atacou e quase o derrubou do cavalo. Meu avô não desacreditou daquele homem, mas achou estranha a história contada por ele. Por nunca terem passado por nenhuma surpresa nesses caminhos, meu avô achou aquele homem de atitude suspeita, mas falou para que não se preocupasse. Meu avô achou que aquele homem poderia estar sob efeito de alguma bebida e que poderia ter visto algum cachorro na estrada. O caminho que estávamos continuou sendo feito. A estrada era muito cheia de buracos e também tinha algumas valetas que cortavam de um lado para o outro. Minha avó, já preocupada, falava para meu avô colocar as crianças dentro da caminhonete, mas a pressa de chegar em casa não deixou que fossem prudentes. Segundo minha mãe conta até os dias de hoje, quando eles estavam passando pelo bambuzal, uma criatura negra que tinha a semelhança de um cão e também se distorcia com um porco, estava saindo do bambuzal e, por incrível que pareça, estava em pé como uma pessoa. E quando percebeu que a caminhonete de meu avô se aproximava, correu em disparada na mesma direção. Aquilo tinha a intenção de saltar na carroceria. A caminhonete do meu avô era uma Chevrolet antiga e sua carroceria era baixa. Se aquela coisa alcançasse a caminhonete, facilmente iria pegar minha mãe e meus tios. Minha mãe, vendo aquela fera se aproximando, começou a gritar. Meu avô olhava pelo retrovisor e, temendo pela vida de minha mãe e meus tios, acelerava ainda mais. Foi então que, em um momento, aquela coisa conseguiu se pendurar na parte de trás da carroceria. E o que minha mãe e meus tios contam é que viram a própria personificação do cão.
Seu rosto parecia o rosto de um grande cão, com algumas semelhanças de um porco. Aquilo fedia muito. Tinha grandes orelhas que caíam por sobre seu rosto. Aquela fera tinha os olhos amarelos, e sua boca era como a boca de um grande cachorro, e o focinho era como de um porco. Minha mãe conta que era possível ver os dentes daquele ser. Aquilo rosnava olhando para eles e soltava fortes grunhidos. Foi então que, no momento de apuro, meus tios começaram a jogar tudo que estava em cima da caminhonete sobre aquela coisa. Caixas de madeira, tudo que achavam pelo chão atiravam naquela fera. Então meu tio mais velho pegou uma pequena foice, que meu avô usava para cortar mato para os animais, e atingiu com um golpe certeiro o rosto daquela fera, que no mesmo momento acabou se soltando da caminhonete. Aquilo caiu no chão se contorcendo pelo golpe que levou. Então minha mãe e meus tios viram o momento em que aquilo se colocou em pé na estrada. A noite estava clara, não havia nuvens, e a lua estava alta no céu. Meu avô, mesmo depois de ver que aquilo se soltou da caminhonete, não diminuiu a velocidade. E tão logo chegaram em casa, se trancaram. Minha avó chorava muito, por saber que as crianças quase foram pegas. Ninguém soube explicar de onde veio aquilo. Depois que meus avós relataram pelo que passaram, alguns moradores e sitiantes se reuniram e foram fazer buscas próximos ao local onde aquela fera tinha os atacado. Meu tio acabou ferindo aquela coisa, e no momento em que se soltou da caminhonete, deixou manchas de sangue por todo o local. Depois disso, muitos outros avistamentos e ataques ocorreram. Meu avô tinha uma casa na cidade. Foi então que meu avô tomou a decisão e acharam melhor se mudar. Meu avô ia à fazenda só para cuidar das hortas e manter o lugar organizado. E minha mãe e meus tios, depois disso, nunca mais andaram na carroceria da caminhonete. A única certeza que todos tinham é que a fera que os atacou aquela noite era um maldito lobisomem. Boa noite.